Olá, primeiro período. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de História da Educação 1. Nessa aula, nós vamos falar da educação burguesa, que é o capítulo 9 do nosso livro de estudos. Tá? O título do capítulo é esse mesmo, a educação burguesa. E aqui a gente fala de um período ali de grandes revoluções, por meio das quais a gente adentra na Idade Contemporânea, que é o período histórico no qual nós vivemos hoje. Então vamos lá ao nosso conteúdo. O capítulo 9, ele tem três subdivisões. Tá? Os autores eles fazem essas três subdivisões e eu trouxe a nossa aula aqui, a explicação, os meus comentários, com base nessa divisão que os autores fizeram. Então, o primeiro tópico ele fala das revoluções burguesas e a educação, ou seja, quais são essas principais revoluções burguesas que concorreram para que a gente tivesse essa mudança significativa aí no curso da nossa história e qual a implicação, quais as implicações dessas revoluções para a educação à época e inclusive refletindo até hoje. O segundo tópico fala dos sistemas públicos de educação, que nós já vimos que eles germinam, né? Eles nascem lá na Reforma Protestante, a partir de lá, e aqui em alguns países da Europa esses sistemas começam a se consolidar, e também aqui na América, né, nos Estados Unidos. E depois, por fim, os autores aqui do nosso livro, eles trazem no tópico 3, três expoentes da época, três educadores, pedagogos, pensadores dessa época que eles consideram importantes. Então é assim que os autores fazem a divisão do capítulo 9, que é esse capítulo que nós estamos estudando, e é nessa mesma sequência que eu trarei aqui as minhas colocações para vocês. Aqui nós estamos falando, gente, da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Nós estudamos aqui nessa nossa disciplina, é claro que é bem resumido, mas a gente veio lá da pré-história, daí nós falamos da história antiga, da Idade Antiga, lá Grécia, Roma. Depois nós falamos da Idade Média. Depois nós falamos, nos últimos 3 capítulos, nós falamos da Idade Moderna, praticamente, ali a partir do Renascimento e o início da Idade Moderna, final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, hoje, aqui, a gente termina esse tópico da Idade Moderna, que a gente chega hoje aqui na Idade Contemporânea, que é da Revolução Francesa para sempre, para frente, desculpa, e para sempre, porque a gente vive hoje nessa idade contemporânea, que são os nossos tempos de hoje, tá bom? Então, aqui a gente está nesse momento, tá? Nessa passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Aqui ocorre o fim do absolutismo e a consolidação do capitalismo industrial. O absolutismo é aquela forma de governo, aquela organização, modo de produção, aquela organização da sociedade da época que nós vimos que existiu a partir do final do feudalismo e antes do início do capitalismo. É uma forma de governo, de organização e de produção que ficou ali entre o feudalismo e o capitalismo, que ocuparam espaço por mais tempo nas sociedades. Aqui também se consolida nesse momento aquela separação entre igreja e Estado que veio nascendo lá desde o Renascimento, que nós vimos aí nos últimos capítulos. Então aqui isso se consolida bem, essa separação. A igreja não pode mais, a partir daqui, fazer parte dos governos. A igreja não pode mais governar a sociedade. A igreja pode, se quiser, governar os fiéis, mas a sociedade não equivale aos fiéis da igreja. Então essa separação começa a se consolidar e se efetivar só aqui, nesse momento. E também aqui esse desenvolvimento dos sistemas públicos de educação, que nós vimos que começam lá, eles surgem, eles nascem lá na Reforma Protestante e vêm se consolidar aqui. Então a primeira revolução burguesa que os autores destacam é a Revolução Industrial. Certamente vocês já ouviram falar da Revolução Industrial quando vocês estudaram lá na educação básica. Ela começou na Inglaterra, gente, meados do século XVII, que é ali no 1600, né? E ela se caracterizou por alguns aspectos. Então, Revolução Industrial, a gente lembra lá de quando a gente estudou na educação básica, mas a gente retoma um pouquinho aqui. Basicamente, gente, aqui se começou a utilizar a energia a vapor
nas máquinas. Então, a Revolução Industrial é quando surge essa produção por meio de máquinas, essa produção organizada nas grandes fábricas. E aí aqui se consolida o trabalho assalariado, porque o trabalho era visto de uma outra forma até então. As pessoas tinham uma relação muito mais direta com o seu trabalho, elas produziam, elas faziam produtos ou prestavam serviços do começo ao fim, então elas tinham todo um controle sobre aquilo que elas produziam. E a partir aqui do trabalho assalariado, não, né? As pessoas foram para aquelas grandes fábricas, então um ficava lá o dia inteiro apertando um botão, outro ficava o dia inteiro montando uma peça e passando por próximo, montando e passando por próximo. Começa toda a ideia de linha de produção, de fábrica, a partir desse desenvolvimento dessa energia a vapor. Tá? E aí muda toda a forma que a humanidade vinha desenvolvendo até então, e a concepção e a compreensão da humanidade sobre trabalho. E se desenvolve então a sociedade industrial urbana. A sociedade as pessoas passam a buscar espaço para viver próximo dessas grandes fábricas, porque aquele trabalho manufatureiro que existia antes, ele já não existe mais, e o trabalho passa a ser esse trabalho nas fábricas. Então começa a se formar grandes comunidades, grandes periferias próximas a essas fábricas, porque as pessoas buscavam pelo emprego da fábrica e a fábrica precisava dessas pessoas para produzir. E aqui começa toda a discussão sobre trabalho, toda a discussão sobre capitalismo, toda a discussão sobre exploração da mão de obra, sobre mais-valia, que são conceitos que a gente discute até hoje e há muita polêmica, muita legislação, muita atenção ao modo como o trabalho é encarado na nossa sociedade atual. Ainda em relação à Revolução Industrial, aqui acontece o rompimento dos pactos coloniais, ou seja, os países europeus eles tinham colônias nas Américas, colônias na África, então muitos desses pactos passam a ser rompidos. Acontece a independência de muitas dessas colônias. E também isso impulsionado por conta desse estabelecimento do livre comércio. Né? Essas colônias passam a ter a sua independência porque eles precisam se tornar também consumidores e também produtores e também pessoas para entrar nessa engrenagem do livre comércio que se desenvolve a partir da Revolução Industrial. Então, o fim dessas colônias, como o fim do Brasil se considerando uma colônia, né, que o Brasil foi uma colônia por muito tempo, uma colônia de Portugal, esse fim ele acontece sim porque as pessoas que viviam lá queriam uma independência, mas também muito fortemente porque foram acordos comerciais. Essas colônias elas precisavam se tornar mercados consumidores do que era produzido. Então houve aí toda uma disputa comercial também para a independência dessas colônias. Não foi simplesmente porque as pessoas conseguiram do dia para a noite se desvencilhar daquele modo colonial de servir aos outros países. Mas enfim, é bastante polêmico, só para a gente saber que foi aqui na Revolução Industrial que se desenvolve bastante fortemente essa independência das colônias para que se estabelecesse um livre comércio pelo mundo. A segunda revolução que os nossos autores trazem é a Revolução Americana. Então nós tivemos a Revolução Industrial, depois nós tivemos a Revolução Americana, que também é uma revolução muito importante para esse período aqui da Idade Moderna, chegando à Idade Contemporânea. O ano lá da independência dos Estados Unidos é 1776, porque os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra. Então, assim como nós temos lá a nossa independência, lá o 7 de setembro, a gente também teve aqui um período de independência lá nos Estados Unidos, que foi em 1776. Tá? E a Declaração da Independência dos Estados Unidos lá passou a defender valores como igualdade perante a lei e o princípio de que o poder emana que o poder dos governantes emana dos governados, ou seja, o poder emana do povo, essa lógica que a gente tem até hoje, né? Então, essa ideia lá, para esse contexto norte-americano, surge muito fortemente a partir da independência dos Estados Unidos. Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos é um documento até hoje muito conhecido, muito reverenciado, e passa a defender essas evidências de igualdade, de liberdade, e de que o poder emana do povo. Somos nós, governados, que damos poder para os governantes. Por isso, nós precisamos, devemos e podemos cobrar, exigir os governantes
embora a maioria das pessoas até hoje tenha dificuldade para entender, gente, os governantes trabalham para nós. Nós, do povo, é que colocamos os governantes lá para nos representarem dentro das nossas democracias representativas, e eles vão administrar o nosso dinheiro, porque é um dinheiro público. Então, eles trabalham para nós. Infelizmente, o que a gente vê desde aqui da Revolução Americana até hoje são os governantes, quando não se portando como ditadores, que muitas vezes é o que a gente tem visto, mas mesmo que não sejam governos ditadores, eles muitas vezes são governos que parece que estão fazendo favores ao povo, ou que nós devemos algum tipo de reverência a eles. Enfim, eles tentam inverter o papel. Mas, no fim das contas, um governante é um empregado do povo. É alguém que trabalha para o povo e que deve satisfações o tempo inteiro para o povo. Esse é o papel de um governante. E isso vem lá da Declaração da Independência Norte-Americana, que depois inspira muitas outras independências de ex-colônias. É claro, inclusive o Brasil. Ainda sobre a Revolução Americana, a forma de governo adotada lá foi a República Federativa. O Brasil hoje, e a partir da nossa independência também, né, a partir da proclamação da República, também se torna uma República Federativa. Hoje nós somos a República Federativa do Brasil. As federações são os nossos estados. E a partir da Revolução Americana, outras colônias americanas também amplificaram suas lutas por libertação em relação às metrópoles, às lutas de independência. Todos os países praticamente da América do Sul, da América Latina, eles eram colônias de países lá da Europa. Inclusive, depois o próprio Estados Unidos passa a colonizar outros países também. Mas, então, os países aqui da América, eles vão seguindo essa esteira dos Estados Unidos e também muitos alcançando a sua independência em relação às suas metrópoles. E aqui, os autores trazem uma terceira revolução muito importante, que ela é definitivamente o marco temporal que diz para nós assim, ó, a partir daqui a gente pode se considerar na idade contemporânea, que são os dias de hoje, que é a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Ela representou uma vitória da burguesia e uma vitória do povo em geral contra os privilégios da nobreza e do clero. Aqui, gente, tem muita gente que faz confusão, porque a gente se confunde com esse termo burguesia. Essa burguesia surge aqui como uma classe de pessoas que muitos eram comerciantes, eram pessoas que queriam ter mais liberdade e queriam ter os seus direitos e não ficar mais tendo que servir à nobreza, aqueles reis lá do absolutismo, e ao clero, à igreja. Então a burguesia surge como uma classe emergente, e essa burguesia foi muito importante nesse movimento de libertação do povo em geral, a burguesia e quem estava abaixo da burguesia também, dos desmandos tanto da nobreza quanto da igreja. Mas esse conceito de burguesia, é claro que ele foi se desenvolvendo e foi mudando um pouquinho. Hoje, essa classe burguesa, ela tem um outro papel no mundo. Ela é uma classe ainda que existe, né? Mas ela é uma classe já com bastante poder. Daqui em diante, essa classe veio crescendo, veio se consolidando. Então, hoje, obviamente, a classe burguesa, a burguesia que a gente fala, não está pensando nos anseios, nos desejos e nas necessidades do povo efetivamente mais pobre e mais necessitado. Então, isso 3 séculos atrás. Então, de lá para cá, essas configurações foram se ajustando. Aqui, na Revolução Francesa, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é aquela declaração que usa os temas clássicos da Revolução Francesa: liberté, égalité, fraternité, né? Que são lá liberdade, igualdade e fraternidade. Então esse aqui é o lema da Revolução Francesa, que eram os ideais pelos quais as pessoas, essa classe burguesa e o povo e todo mundo que era contra o domínio tanto da nobreza quanto do clero, eles defendiam liberdade comercial, liberdade individual, liberdade financeira e tudo mais. Igualdade, ou seja, princípios básicos de que toda pessoa deveria ter direito,
e fraternidade no sentido de viver em sociedade, viver em cooperação, viver de forma harmoniosa e por aí vai. Então, esses direitos eles foram defendidos nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e é uma declaração que até hoje tem muita importância para a organização das nossas sociedades. Então, a Revolução Francesa realmente, gente, é um marco bem importante. E ela é essa terceira revolução. Então, os autores do nosso livro, eles falam dessas três revoluções como revoluções muito importantes que ocorreram ali na Idade Moderna e que a Revolução Francesa, a última delas, marca o início da Idade Contemporânea, dos dias de hoje. Ainda sobre a Revolução Francesa, lá no contexto deles, lá na França, nessa época, extinguiu-se a monarquia absoluta e houve essa separação entre igreja e Estado, entre igreja e governo. Um processo que logo se estendeu para os demais países da Europa. Então a França foi meio que o modelo nesse período. Eles é que conseguiram primeiro esse fim dessa monarquia absolutista, ou seja, o que é a monarquia absoluta, gente? É que tem lá o rei, e é o rei que manda, e o rei tem controle político, tem controle financeiro, tem controle econômico, tem controle cultural. Então, a partir desse momento aqui, isso se rompe na França e praticamente em todos os países da Europa. Ah, mas a gente ainda tem países com monarquia. Sim, mas elas não são monarquias absolutas. Por exemplo, nós temos a Inglaterra, que é muito famosa lá, a família, né, da rainha da Inglaterra, do príncipe Charles, da Lady Di, que morreu lá. Mas eles não são uma monarquia absoluta, são um outro tipo de monarquia, acho que monarquia representativa, se não me engano. Que eles têm muito mais um caráter cultural do que um caráter legislativo. Lá na Inglaterra, por exemplo, eles têm a família real, mas eles têm o parlamento. Quem decide as leis, quem define quais são os rumos do país, é o parlamento, que é o parlamentarismo, né, o sistema deles de governo, e que por meio de uma organização parlamentar democrática que as coisas são decididas. A família real é quase que simbólica. E isso existe também em outros países lá da Europa, que ainda se dizem monarquistas, mas é uma monarquia simbólica, não é uma monarquia absoluta, que é uma monarquia que decide as coisas do país. Não, os países já são democráticos faz bastante tempo. E isso inicia aqui na Revolução Francesa. A Revolução Francesa inspirou também movimentos contra o colonialismo pelo mundo, inclusive no Brasil. Ou seja, a Revolução Francesa era contra a ideia de que os países europeus mantivessem outros países sob seu domínio, na forma de colônias, entre elas o Brasil. Então a gente vê aqui que é em 1789 que ocorre a Revolução Francesa, no próximo século o Brasil proclama sua independência. Então, assim, é algo que inspirou outros países, tanto os colonizadores, né, as metrópoles, quanto principalmente as colônias, no sentido de revoluções que foram desencadeadas na busca pela independência desses países. E todas essas revoluções repercutiram bastante na educação. Então é isso que os autores trazem no próximo tópico aqui do texto, e nós vamos falar um pouco agora. Diante de todas essas transformações, gente, a partir dessas revoluções, a escola, é claro que não poderia continuar sendo a mesma, porque a escola era reservada, obviamente, às elites, tinha aquelas escolas caríssimas dos jesuítas, então era uma escola totalmente elitizada. Mas essas mudanças exigem mudanças também na escola. Porque esses trabalhadores que saíram do campo, que foram morar nas cidades para trabalhar nessas grandes fábricas, primeiro, eles precisavam ser qualificados de uma forma técnica. E esse papel caiu sobre a escola. Então, para que o trabalhador soubesse trabalhar nesse novo modo de produção industrial, nessas grandes fábricas com máquinas, que era uma coisa nova para a humanidade na época, esses profissionais, esses trabalhadores precisavam ser formados. Então, primeiro teve que surgir um ensino técnico para o trabalhador já adulto, e aí a própria escola das crianças também teve que se desenvolver voltada para isso, porque é na escola que se forma o futuro trabalhador. Então a escola aqui ela passa a assumir um papel de preparar para o trabalho, que é uma situação tanto precária que a gente vê até hoje, né? A escola passa a se obriga a ser moldada, dar mais importância aos conteúdos técnicos e científicos, que é essa questão de preparar para o trabalho, e deixar de lado as antigas matérias clássicas e literárias. Então esse aqui é um momento da educação que toda aquela perspectiva
lá dos clássicos gregos, de transformar a pessoa, de que a escola formaria um sujeito integral, mente, corpo, espírito, intelectualidade, formar lá como os romanos diziam, grandes oradores, grandes debatedores, estudar os idiomas aprofundadamente. Nada disso mais foi importante a partir daqui. Aqui, a escola passa a assumir um papel técnico. O que esse sujeito que entra aqui na escola precisa saber para apertar o botão na máquina, para conseguir trabalhar na empresa, para conseguir produzir a partir desse modo de produção capitalista industrial. Então a escola assume esse papel e ela abandona todos aqueles outros elementos que se dizia ser importantes para a educação das pessoas, para que as pessoas evoluíssem de forma integral. Dessa forma, gente, olha o que acontece. Ao lado daquela escola dos ricos que já existia, foi surgindo e se desenvolvendo uma escola para os pobres, reforçando a segregação social existente. Então, assim, uma vantagem que a gente percebe nesse momento aqui, Revolução Industrial, Revolução Francesa, é que a escola começa a atingir um público maior. Porque essas pessoas que têm que trabalhar, o povo, as pessoas pobres, simples, que teriam que trabalhar nas fábricas, elas passam a ter que ir frequentar a escola para saber lidar com o trabalho na fábrica. Então, a escola começa a atingir mais pessoas, inclusive pessoas pobres. Mas o que muda é que aquela escola para elite, aquela escola cara, para formar integralmente, para trabalhar o intelecto, corpo e espírito, ela continua existindo para os ricos. E aí surge uma escola popular para o pobre, que não mudou muito do que a gente vê até hoje. Hoje nós ainda temos claramente, se você tiver 4, 5 mil reais por mês, você estuda numa baita escola internacional aí, que a gente nem sabe direito onde fica, mas que tem em Joinville, que tem na maioria das cidades grandes, que é para formar as grandes elites. E se você não tem 3, 4, 5 mil reais por mês, você não tem dinheiro nenhum para pagar, você vai estudar numa escola que vai te formar para o trabalho. Que geralmente são as escolas públicas ou as escolas particulares mais acessíveis. Tem escolas particulares para classes emergentes, que não necessariamente os super ricos. Então, essa dualidade, essas duas formas de escola, elas se desenvolvem bem fortemente aqui e elas existem até hoje. E aí é um dos grandes dilemas nossos, e aí a gente pode fazer vários debates sobre isso. Quando voltarem as nossas aulas presenciais, a gente pode conversar bastante sobre isso. Não é um dilema fácil, não precisa ter opinião formada já em relação a isso, porque é algo muito complexo. Mas é uma realidade e a gente tem que olhar para essa realidade para tentar entendê-la. E aí entra aqui o tópico dos sistemas públicos, né, gente? Os sistemas públicos de educação que se efetivam aqui nesse momento, como nós já havíamos falado. A escola única, com base comum para todos, começou a impor-se através de sistemas públicos de educação, que passaram a oferecer um ensino público, gratuito e obrigatório. Então, na origem dos sistemas públicos de educação, a ideia é que todas as pessoas, todas, independente de classe social, elas estudariam na mesma escola, que é um sentido de garantia de igualdade de oferta, de aprendizagem, de ensino para todo mundo. Então a ideia, quando esses sistemas públicos surgem, é que todas as pessoas pudessem estudar nessas mesmas escolas, que seriam escolas laicas, não controladas pela igreja, trabalhando com conhecimento científico e com qualidade. Essa era a ideia. Porém, a classe dominante, eles não são mais nobreza, não são mais reis, não são rainhas. Mas até hoje as classes dominantes existem, né, gente? Elas estão por aí e elas controlam o nosso mundo e a nossa sociedade. Então, para essas pessoas muito ricas, sempre continua existindo uma escola diferenciada para que eles aprendam como a se manter naquela condição que eles vivem. Então, por mais bem intencionadas que tenham sido as criações dos sistemas públicos de educação, ele nunca atingiu todo mundo. Porque sempre quem tem muito dinheiro fez uma escola à parte, uma escola paralela só para eles. Esse é um fato importante que a gente precisa refletir. Apesar de atender às pressões dos trabalhadores, esse sistema público não eliminou essa dicotomia entre escolas boas para poucos e escolas precárias para muitos. Então isso fica bem marcado a partir daqui, porque começa a ter essa ampliação da escola para todo mundo, não para todo mundo ainda aqui, mas a ideia era essa, que todas as pessoas tivessem direito ao ensino.
Então tudo bem, então a gente vai colocar um monte de gente na escola. Mas a gente não vai conseguir ofertar escola de qualidade porque é muita gente. Então a gente vai manter algumas escolas super de qualidade para um grupo privilegiado e essa escola mais básica, mais simples, para a maioria. Isso surge muito fortemente a partir daqui e é uma realidade com a qual a gente lida até hoje. Nós estamos agora, nesse momento, né, dia 26 de maio de 2020, um dilema bem grande em relação ao Enem. Porque com relação ao adiamento do Enem por conta da Covid-19 e tal. Então, assim, né, uma coisa muito clara, que para aquele estudante que mora numa super casa, que tem um computador, que tem um notebook, que tem um tablet, que tem uma internet, um Wi-Fi em casa, que ele acessa o que ele quiser, que ele conversa por webconferência com os professores, que ele pode comprar o livro que ele quiser pela internet, que chega na casa dele, que ele tem todo um capital cultural, que ele tem uma casa silenciosa, que ele tem um quarto só dele, que ele tem uma boa comida. Para esse estudante, por mais que a pandemia atrapalhe, mas ele tem todas essas condições para estudar. Já para muitos estudantes, que às vezes são aqueles estudantes lá da escola pública, que a escola nem está conseguindo mandar material, ou se está conseguindo fazer alguma aula virtual, ele não tem internet. Se ele tem, mas a pessoa tem um celular com plano pré-pago. Assiste um vídeo e acabou os dados do mês inteiro. Ou se tem um Wi-Fi sem qualidade, não consegue fazer uma webconferência. Não tem dinheiro para comprar livro. Mora numa casa com 8 pessoas em 2 cômodos. Não tem um quarto só para ele estudar. Não, tem que trabalhar para conseguir dinheiro para casa porque o pai e a mãe estão sem emprego por causa da pandemia. Enfim, né? Eu só queria aqui explicar para vocês, olha o quanto é diferente. Às vezes essa pessoa que não tem todas essas condições, a única condição que ela tinha era a escola que ela ia todo dia lá, mesmo que seja essa escola pública, mas tinha lá pessoas, professores, gestores empenhados em ajudá-lo a estudar. Agora aquilo ali não existe mais e ele não consegue suprir isso na realidade familiar dele. Então é sim muito injusto que essas provas, Enem, vestibulares, sejam mantidas nesse momento. Porque é óbvio que as pessoas que têm mais condição econômica vão ter muito mais condição de entrar do que as outras pessoas. Essa desigualdade já existia, mas ela se amplifica muito mais agora. Então eu só queria aqui tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, porque a ideia é sempre essa, né, que a gente fale da história relacionando. Então, alguns dilemas que se começou a viver lá no final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, a gente vive até hoje. Claro que fazendo os devidos ajustes para a realidade de 2020. Tá bom? Vamos lá. Em relação aos sistemas públicos, os autores do nosso livro falam de alguns países, né? Da Alemanha, por exemplo, que o sistema público de educação, esse geral, mais abrangente, ele se desenvolveu primeiro na Alemanha, porque foi o país onde a reforma protestante se deu primeiro e mais fortemente. Essa relação existe. Em seguida, na França, também surgem os sistemas públicos, depois da Revolução Francesa. Inglaterra e Estados Unidos demoraram mais para transferir a educação das igrejas, das congregações religiosas, para os poderes públicos, mas também não demoraram muito. Por isso que são os países de primeiro mundo, são os países evoluídos, né? Eles logo desenvolveram esses sistemas públicos. Gente, tem que ficar bem claro uma coisa aqui para nós. O fato desses sistemas públicos de educação, que visam atingir o maior número de pessoas, terem surgido muito fortemente a partir daqui, é uma coisa ótima. É a partir disso que a gente chega hoje numa educação para todos. Uma educação com muitos problemas que nós temos que resolver. Mas surge, pelo menos, passa assim, a educação passa a ser acessível a um número muito maior de pessoas por causa dos sistemas públicos. O problema está que o sistema público ele não atinge todo mundo. Ele atinge a maioria, mas sempre teve uma elite que faz uma escola paralela superior só para que ela possa continuar tendo vantagens em relação às outras classes. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui. O problema do público privado e que mantém a desigualdade é um problema, mas o fato do público existir é excelente e é isso que a gente precisa defender se a gente quer que a educação seja acessível para todos de forma democrática. Vamos lá. Agora, a terceira parte do livro em que o autor fala dos principais representantes, ele escolheu 3 desse período aqui.
Gente, aqui é um momento que surgem novas ideias acerca da educação e todas elas praticamente influenciadas pelo Rousseau, que nós vimos lá na aula passada. Então, o Rousseau influenciou muitas outras pessoas que seguiram ele, que se inspiraram na sua obra e que foram desenvolvendo cada um daqueles princípios lá do Rousseau. Cada um deles se dedicou para um princípio daquele e desenvolveram teorias muito importantes, que são muito contemporâneas e muito próximas daquilo que a gente usa até hoje. Então, essas novas ideias surgem ali baseadas no Rousseau durante o século XIX, né, o 1800 todo, principalmente a partir desses três autores aqui, ó, do trabalho do Pestalozzi, do Herbart e do Froebel. O Pestalozzi, gente, ele aqui, assim, o que os autores trazem é bem pouquinho, é só uma pincelada para a gente, né, saber quem são essas pessoas. Então, o Pestalozzi, ele procurou pôr em prática as ideias do Rousseau, ele tentou colocar em prática aquilo que o Rousseau tinha defendido. Tanto ele tentou fazer isso educando seu próprio filho e atuando como professor. Ele entendia a educação como o principal meio de reforma social, então o Pestalozzi entendia que a educação poderia mudar a sociedade e ele pescou isso lá no Rousseau, mas isso desde que respeitasse a natureza e o desenvolvimento do aluno. Então é também aquele princípio do Rousseau de colocar a criança como centro, de entender que a criança precisaria ter respeitado o seu tempo, a sua natureza. O Rousseau bateu muito nessa tecla e o Pestalozzi tentou colocar isso em prática. Então ele desenvolveu teorias educacionais bem importantes, bem interessantes no século XIX. O Herbart, que foi o mais teórico dos três aqui apresentados, mas deu uma ênfase à importância da instrução organizada para a educação do caráter. Então ele pensava que o Herbart mais em toda aquela organização do que o Rousseau defendeu, mas pensando aqui muito na educação moral, que a gente fala aqui de ética, né? Porque a educação moral, antes desse período, ela ficou muito fortemente dominada pela igreja. Então, o que valia era a moral cristã. Mas a partir daqui que há essa tentativa de separação do controle da igreja em relação à sociedade, em relação ao Estado, se precisaria organizar também uma instrução moral da sociedade. Porque se os valores morais da sociedade, para você conviver em sociedade, não são mais os valores da igreja, então, quais são os valores? E aqui entra muito fortemente o ensino da ética, toda essa discussão. A ética entendendo como o estudo da moral. A proposta do Herbart dava ênfase para a recapitulação da história humana, então era toda uma perspectiva de investigação histórica. E ele teve uma proposta, apesar de teórico, de um método de ensino com base em clareza, associação, sistematização e aplicação. Ou seja, ele discutiu e organizou métodos de ensino. Então, se você faz aqui uma busca sobre o Herbart, né, busca ele, busca os escritos dele, você vê que ele trabalhou nessa perspectiva didática, de organização do ensino, com base nos princípios de Rousseau. E, por fim, o terceiro expoente que os nossos autores trazem é o Froebel, que se destacou pela organização dos jardins de infância. Gente, aqui o Froebel foi praticamente um dos primeiros educadores que olhou bem para aquela criança mesmo, bem para as primeiras infâncias, bem para os pequenos, que eles não entravam muito nessa lógica de pensar o que era a educação. De tudo que a gente discutiu até agora, nunca se tinha se pensado no bebê, na criança bem pequena. Se falava de educação ali a partir do momento que tem que aprender a ler e escrever, dos 7, 8, 9, 10 anos. Mas não nessa educação para os bem pequenos. E o Froebel é como se fosse o pai da educação infantil. Que aí o termo jardim de infância vai surgir, que são as sementes que florescem e tal. Tem toda uma história, até uma romantização em torno disso. Mas basicamente o Froebel ele pensa a educação infantil, que é o que a gente conhece hoje por educação infantil. Então ele vai pensar em atividades educativas com brinquedo, trabalho manual, contato com a natureza, formas de expressão, trabalho com gestos, com canto, linguagem e também a importância da autoatividade, valorização dos interesses da criança. Gente, se a gente olha para a educação infantil hoje, e para a documentação, para a legislação e para o modo como nós trabalhamos na educação infantil, eu sei que tem algumas e alguns de vocês que já têm um pouco de experiência na educação infantil, a gente usa esses princípios aqui o tempo inteiro, trabalhar com ludicidade, trabalhar em contato com a natureza, trabalhar as formas de pressão, trabalhar a autovalorização do aluno, né? O estudante focado nos interesses dele, então eu tenho que saber qual é o interesse da criança para saber como que eu vou ensiná-la, o conteúdo que eu preciso ensinar. Então isso tudo nasce aqui com o Froebel.
E é isso, gente. Eu queria agradecer a audiência de vocês. Indicar que vocês façam a leitura do capítulo 9, é essencial, porque o texto aqui é uma síntese minha. Tem muitos elementos lá no texto que eu não trouxe aqui.